Bom dia, meus queridos irmãos. Que a doce paz de Jesus se faça presente em nossos pensamentos, iniciando mais uma semana com Jesus nos auxiliando, uma semana de trabalho, de grandes vibrações, especialmente nestes dias, nessa semana que antecede o Natal, a chegada de Jesus em nossos corações, que saibamos vibrar para compreender em essência o que ele veio nos ensinar. Bem-aventurados que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-se-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentava, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se semelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 3, 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa natureza, do mesmo modo que tomou como o da humildade. Poderia parecer-me injusta essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação. Porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelham. Nós gostaríamos de convidar os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, para que Ele possa acolher as nossas preces, pedindo aos benfeitores amigos que nos assistam nesta manhã, ampliando o nosso propósito no bem, alicerçando em nossos corações a esperança. Iniciando essa semana com este olhar voltado para Jesus, convidamos a todos a orar conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre de amor e bondade, que esta manhã sublime seja para todos nós um bálsamo a nos sustentar e a dirigir os nossos pensamentos, palmilhando todos os nossos atos de acordo com o seu Evangelho. Que a paz e a alegria se façam para todos nós. Que assim seja.
Iniciando esse capítulo, Bem-aventurados que têm puro coração, nós gostaríamos de falar um pouquinho que quando Jesus vem para trazer para nós a questão das bem-aventuranças, ele vai nos pedir também certas reflexões sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, para que nós possamos interpretar tudo o que ele tem nos ensinado de uma forma primorosa, mais justa, mais equilibrada e mais objetiva. Nós precisamos sair desse contexto filosófico para vivenciarmos, na verdade, a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Jesus confere para todos nós o credencial de bem-aventurados, que são os seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Então, nós precisamos entender que todas as bem-aventuranças, ela vai nos pedir uma compreensão maior, para que nós tiremos de dentro de nós esse olhar imediatista. Todos nós, filhos de Deus, um dia seremos bem-aventurados, porque nós vamos edificando dia a dia o bem, modificando essa pobreza material e vamos criando dentro de nós a riqueza espiritual, caminhando pelas trilhas da simplicidade, procurando viver em paz com as leis de Deus, para guardar no nosso coração a divina esperança. Nós sabemos que Jesus está no leme, é Ele que nos olha, é Ele que nos dá força, é Ele que nos conduz. Por isso foi Ele que nos trouxe as bem-aventuranças. E é por isso que existem muitos pobres, muitos aflitos, mas também existem aqueles que já trazem no coração uma pureza, uma limpeza, uma vibração de um coração mais puro. Então, nós vamos ver que o Evangelho nos traz uma comparação extremamente importante quando ele vai nos ressaltar a importância da criança. Isso é muito importante quando ele fala para nós, né? Que só chegaremos à perfeição quando nós alcançarmos essa verdadeira pureza. O que é uma pureza? É um coração limpo, não tem mais as sombras do orgulho, da maldade. E nós vamos ver o que seria então essa pureza que Jesus está nos dizendo, que muitas vezes ela se encontra no nosso lar, junto a estes espíritos que reencarnam, trazendo para nós uma candura. Ainda num período de assentamento da reencarnação, nós vamos ver que quando a pureza ou essa compreensão morar em nossos ouvidos, nós vamos ver que a nossa vida será diferente. Nós não teremos mais o pensamento da maldade, da calúnia, e nem sentir mais essa questão do orgulho e da vaidade como temos sentido. Então, a pureza, ou seja, essa compreensão, quando ela nasce no nosso pensamento, o que acontece? Ela nos eleva. Então, nós nos sentimos um espírito que estamos mais leve, mais fortalecidos. E é importante, portanto, que a gente possa ver que isso é possível na criança.
Porque a criança, na verdade, ela não tem essa pureza de coração em adulto. Mas quando ela está na fase infantil, da adaptação à nova reencarnação, ela nos demonstra esse estado espiritual. E é esse estado espiritual que nós estamos procurando conquistar ou alcançar. E muitas vezes nós percebemos que quando a pureza demora, ela fica conosco, alimentando o nosso pensamento, a nossa palavra, ela vai surgir de uma forma diferente. Ela vai procurar auxiliar aqueles que caminham conosco, orientando, amparando, trazendo para todos um pensamento diferente. Então é preciso que a gente possa compreender que bem-aventurados os puros ou os que têm puro coração, porque verão a Deus. Se nós analisarmos bem essa palavra de Jesus, nós vamos ver que Jesus está mostrando para nós que é com segurança, que é com compreensão, que nós vamos encontrar a presença divina em todas as situações que nós vivemos ou tivemos em atividade, especialmente analisando com mais profundidade a nossa forma de pensar e sentir. E nós vamos ver, né, que essa pureza, ela surgiu também no nascimento de Jesus, porque ele nasceu numa manjedoura, que era um lugar que jamais nós pensaríamos em receber um filho. Mas Maria, que era tão simples, pura de coração, ela não teve nenhuma argumentação contrária a não ser aceitar aquilo que Deus estava lhe oferecendo. E Maria, para nós, é este símbolo de amor, de pureza, que nós também precisamos buscar para que a gente possa compreender que não é o físico, não são as questões físicas que tornam importantes, mas são as conquistas que nós vamos adquirindo que muda o nosso olhar. Então, nós percebemos que Deus envia para junto de nós, da humanidade, um espírito que já tinha libertado de todos esses pensamentos contrários ao bem, e com essa natureza divina, ele foi nos ensinando a mudar e a transformar a própria estrebaria num poema de excelsa beleza, porque nunca vimos ali uma revolta. Nós podemos perceber que Jesus, ele soube ter compreensão com a dor dos nossos irmãos. É como Maria de Magdala, que para muitos era uma mulher sem valor, mas ele via Deus no coração daquele espírito. Ele via Deus no coração daquela mulher e que mais tarde converteu-se numa mensageira celeste. Nós podemos olhar que o olhar de Jesus também para Simão Pedro fora outro. Ele que era tão rude, não tinha essa constância, mas ele via Deus no espírito atribulado do pescador, que não tinha a cultura que Jesus teve, que não trouxe o compromisso do Cristo, mas que tinha dentro de si, que ele construiu uma fé cristã que farou todos os séculos. Então nós vamos ver que todas as vezes que nós vamos falar de uma pessoa, lembremos do que ela tem de bom. É isso que Jesus está nos convidando. Todos nós já conseguimos. Nós vimos quando Jesus ele vai ao encontro de Saulo. Para muitas pessoas, Saulo de Tarso era uma pessoa ruim, mas ele era até intransigente com as leis antigas, com as questões de Moisés.
Ninguém pode negar que ele também era vaidoso e perverso. Mas Jesus não via isso. Jesus via nele aquele espírito atormentado e que procurou pessoalmente auxiliá-lo para a grande tarefa que ele veio fazer e veio realizar. E é assim, meus irmãos, que nós vamos aprendendo dia a dia a servir. E vamos também ajudando e amando todos aqueles que passam conosco. Então, a oportunidade que Deus está nos dando é de que a gente possa compreender o que seja verdadeiramente esta pureza, ou seja, termos uma compreensão do valor das bem-aventuranças, que elas não poderão não ocorrer hoje, mas vão ocorrer no amanhã, quando nós já estivermos no mundo espiritual. Vamos limpar esse vaso do coração para que a gente possa sentir que Jesus nos deu muito e Ele espera muito de nós. E é por isso que muitas vezes Ele nos falou sobre os pobres, aflitos, mas Ele também disse daqueles que tinham a pureza no seu coração. Meus queridos amigos, nós estamos entrando já numa semana de muitas vibrações, que é o Natal. Hoje, então, eu gostaria de fazer uma mensagem de Natal para que cada um de nós pudéssemos refletir em tudo aquilo que o Natal representa, no sentido de trazer aos nossos corações a suavidade de nossas vibrações. Nós vamos ler então uma mensagem do livro Antologia Mediúnica do Natal, Oferta de Natal. Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também ante o céu iluminado a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcança-nos os ouvidos as vozes angélicas, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembramo-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhe disse: não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te na hora da alva, começastes por misericórdia tua a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia, muito antes que te homenageassem com ouro, incenso e mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos tempos. Só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. A primeira fase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as radiações do firmamento. Os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram no colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimos para que não te faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando de possíveis assaltos,
o feno para o animal que havia transportar-te. Hoje, Senhor, que quase 20 séculos transcorreram sob o teu nascimento, nós, os pequeninos obreiros desencarnados, com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos vênia para algo ofertar-te. Nada possuindo de nós, trazemos as páginas simples que tu mesmo nos inspirastes, os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração em formas de letras, em louvor de tua infinita bondade. Recebe-os, ó divino benfeitor, com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras de respeito e os primeiros gestos de carinho, com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida à terra, e que nós, espíritos milenares, fatigados do erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te, a figura sublime, nos recessos do coração, e repetir como o velho Simeão, após acariciar-te na longa vigília do templo. Agora, Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Jesus, que esta oração sublime, esse poema, sustente os nossos pensamentos nesta hora do paz e que sejamos agraciados com seu amor. Mestre, sustente os nossos pensamentos no bem, fluidifique as nossas águas. E nesta manhã, Jesus, rogamos por aqueles que nos pedem as nossas preces, que eles tenham força para vencer, para sair das turbulências dos seus enganos. E para aqueles outros que estão doentes, enfermos do corpo e da alma, nós te pedimos, olhe por eles, Jesus. Eles hão de receber este amplexo de luz em seus corações. E que a paz e a alegria permaneça com todos nós, que assim seja. Um abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Se conosco, Senhor, hoje e sempre.